Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. É esta uma boa medida, cheia, calcada a transbordar, e que será lançada no vosso meio, porque a medida com que medirdes os outros, por essa mesma medida sereis medidos. Disse-lhes ainda outra parábola: porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não é mais do que o seu mestre. O discípulo será acabado, perfeito, se for como seu mestre. Por que tu olhas para o argueiro que está na vista do teu irmão e não reparas na trave que tens na tua vista? Ou como podes tu dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro que está na tua vista, se tu próprio não vês a trave que tens na tua? Hipócrita, tira primeiro tu a trave da tua vista, e então verás claro, para poderes tirar o argueiro que está na vista do teu irmão. Laus tibi Christe. As leituras de hoje nos chamam a atenção a verdadeiros programas de vida para nós. Primeiro, São João resume tudo numa palavra: o amor. Deus é amor e quem ama permanece em Deus. Poderíamos inverter dizendo: Deus é amor e só permaneceremos em Deus se nós amarmos. É na caridade que consiste a perfeição. Muitos acham que ser perfeito ou ser santo basta fazer muitas orações. É verdade que sem oração ninguém vai alcançar a perfeição, mas não é nisso que consiste a perfeição. Outros acham que ser santo é fazer longas penitências. É claro que precisamos fazer penitências não só para repararmos os nossos pecados, mas para termos um domínio maior da nossa vontade, encaminhando para Deus. Mas não basta fazer penitências, não basta isso. É importante, mas não é só isso, não é nisto que consiste a santidade. Outros pensam em fazerem coisas extraordinárias e quando veem os santos, imaginam os santos que fizeram coisas maravilhosas, como muitos milagres, santos que andaram sobre as águas, que curaram, que profetizaram. Mas será que é nisto que consiste a perfeição? Nisto que consiste a santidade? E São João resume a santidade numa palavra: caridade. Deus caritas est. Deus é caridade. Deus é amor. É nisto que consiste a santidade: em viver o amor de Deus, em ter esse amor de Deus em nós, e depois expressar esse amor para os nossos irmãos. Que ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão. E o amor a Deus é necessariamente expresso no amor ao próximo. E o Evangelho então vai colocar 3 pontos a respeito deste amor. Evidentemente há outros, mas São Lucas tira um trecho do Sermão da Montanha e vai mostrar exatamente, na prática, como viver esse amor com o nosso próximo. Primeiro, Jesus fala
sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. O que é próprio de Deus, diz a liturgia, é ser misericordioso e perdoar. Deus é, como diz São Paulo, é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Então, a primeira característica de Deus com relação a nós é ser misericordioso. O amor leva a ser misericordioso. E o termo misericordioso, misericórdia, vem de duas palavras latinas, miser e cordis. Miser, pobre, miserável, necessitado. Cor, a palavra coração, cordis, coração, que nos lembra o amor. De modo que a misericórdia é o coração que se volta diante do necessitado, ou seja, o amor que vai ao encontro daquele que precisa, daquele que tem necessidades espirituais ou necessidades corporais. A figura maior da misericórdia no Novo Testamento é o Jesus, que é o rosto misericordioso do Pai, e o Pai expressa essa misericórdia através do seu Filho, que vem salvar a humanidade. E Jesus mostra na parábola do bom samaritano como ele exerce essa misericórdia. Ele é esse samaritano que desce do céu em busca do homem caído, do pecador. Aquele homem caído da parábola do bom samaritano é cada um de nós, que se deixa levar pelas investidas do demônio, que cai no pecado, ou mesmo que se fere materialmente, fisicamente. E Deus então expressa esse amor por seu Filho. A primeira excelência da misericórdia em nós, e quando Jesus fala, sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso, nós vamos nos tornar, pela misericórdia, semelhantes ao próprio Deus. Aí está a excelência, a grandeza dessa virtude. Quando eu olho o meu irmão que sofre e procuro ajudá-lo, procuro acolhê-lo, procuro perdoá-lo, procuro ir ao encontro de suas necessidades, eu estou sendo como o próprio Deus. E é muito importante nós refletirmos isso como cristãos, porque Deus age cuidando das pessoas através de nós. Então nós temos um compromisso com Deus, e quando nós somos misericordiosos com as pessoas, nós somos também o rosto de Deus para aquelas pessoas. Deus vai cuidar de cada um através de nós. Por isso Jesus fala, sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Nós temos, pois, uma missão de sermos do mundo o rosto, como Jesus, misericordioso do Pai, diante das pessoas que precisam. E se aparece um necessitado perto de nós, Deus, nosso Senhor, está dizendo, cuida dele para mim. Daí a nossa grande responsabilidade. É claro que cada um vai fazer isso na medida das suas possibilidades, dentro de seus limites, mas esse compromisso e a vivência desse compromisso da misericórdia vai nos tornar semelhantes a Deus, nosso Senhor. Porque é característica de Deus, Criador, dar-se e perdoar. Como é característica nossa de criatura, sermos pobres e só receber de Deus. Mas pela misericórdia, nós vamos dar em nome de Deus, vamos nos dar. E vamos também levar o perdão, a misericórdia de Deus para as pessoas. A igreja concretiza a misericórdia em obras, e resume em 14, 7 corporais e 7 espirituais. Nas corporais, por exemplo, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, enterrar os mortos, dentre outras. Nas espirituais, nós temos dar bom conselho, sofrer com paciência as faltas do próximo, perdoar os que erram,
rezar pelos vivos e defuntos, corrigir, ajudar aqueles que erram, tudo mais. São obras que expressam o próprio Deus diante das pessoas. E Jesus coloca essas obras de misericórdia como uma condição até para a nossa salvação, quando ele diz: todas as vezes que fizestes isto ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Por isso, vinde, benditos de meu Pai, gozar do reino que está preparado. Então, esse compromisso que nós temos de sermos essa expressão do amor, da misericórdia de Deus no mundo, é um compromisso que nós adquirimos no nosso batismo, para que possamos tornar o mundo com o sabor de Deus. Quando Cristo diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, é exatamente falando dessas obras. Viver como expressão dessas obras da misericórdia de Deus para com as pessoas. Por outro lado, Deus não se deixa vencer em generosidade. E Jesus no Evangelho vai nos falar que nós devemos nos dar e dar ao outro. E Deus, como é generoso, Ele nos retribui de alguma forma. E sempre retribui com uma medida forte, grandiosa, abundante. Por isso vai dizer: com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Mas esses medidos, e medidos por Deus, com a mesma medida que nós medirmos, vai ser uma medida muito mais recalcada, superior e abundante. Quando nós damos alguma coisa para alguém, Deus nos retribui abundantemente. Por isso tem um ditado antigo que diz: quem dá aos pobres empresta a Deus, e Deus dá com juros. Um exemplo disso nós vemos no caso da viúva de Sarepta, no Antigo Testamento. Elias vai à viúva de Sarepta numa época de fome, ninguém tinha nada em casa, e ela tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite apenas. E Elias, o profeta de Deus, chega para ela e diz: faz um pão para mim. E ela disse: eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, e quando eu fizer, só temos isso em casa para fazer para mim e para o meu filho, vamos comer e morrer de fome, porque não temos mais nada. E Elias disse: faça para mim. E ela então, aquele pouco que tinha, fez o pão e deu para Elias. E nunca mais faltou azeite nos vasos da casa dela, nem faltou farinha lá na sua ânfora. Porque cada dia ela fazia o pão e sempre tinha farinha, e com abundância. Assim também, quando nós somos despojados de nós mesmos e procuramos ir ao encontro daqueles que precisam, Deus sempre com abundância nos retribui e nos dá com generosidade. Como diz São Paulo, Deus não se deixa vencer em generosidade. Deus não é mesquinho para conosco, e Ele sempre nos dá tudo o que é necessário e dá com abundância. Outro exemplo está no caso da multiplicação dos pães. Havia 5.000 pessoas para comer e não tinha nada. E Jesus diz: dá de comer a esse povo, mas não temos nada. Mas tem um menino que aparece com 5 pães e 2 peixes. E os apóstolos dizem: só tem um jovem aqui com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus diz: me dê aqui. E pega esses pães e 2 peixes e vai distribuindo, e manda distribuir. E 5.000 pessoas comem, ainda sobram 12 cestos de pães. Ou seja, Deus pega aquilo que é pouco nosso, que nós só damos pouco mesmo, porque não temos nada, e Deus faz aquilo crescer, render e abundantemente até sobrar. Nós somos tão mesquinhos e tão cegos que não enxergamos isso, e Deus faz isso na nossa vida muitas vezes. Muitas vezes. E depois a gente fica pensando: de onde surgiu isto? De onde veio esta graça? De onde veio esse bem para mim? De onde veio esse alimento? De onde veio essa abundância de bens materiais ou espirituais que seja? Mas o que Deus quer é nosso despojamento,
e o nosso ato de caridade, de nos darmos uns aos outros, para que assim Deus possa abundantemente nos fazer render cada vez mais. E o que é melhor, Deus cuida de nós e nos santifica, porque é o amor de Deus que vem junto com os bens que Ele nos dá. É claro que nós não vamos dar aos outros por interesse, porque aí não. Mas se nós nos damos aos outros, nos despojamos para que o outro, para sermos para o outro o ato de misericórdia de Deus, é claro que Deus não se deixa vencer em generosidade. E nunca vai deixar faltar o necessário para nós e vai dar com abundância, evidentemente, primeiro espiritualmente, depois materialmente, pelo menos o necessário nós vamos ter. Com a mesma medida que medirdes, nós seremos medidos. Isso não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual. Para completar isso, Jesus Cristo nos diz que nós devemos ter o cuidado quando vamos tirar, e ele usa uma parábola, né? Quando vamos tirar o argueiro do olho do outro. Se dentro do nosso tem uma trave. Isso nós deveríamos pensar muitas vezes, porque nós temos muito cuidado em olhar os defeitos dos outros, mas esquecemos dos nossos. Os gregos tinham uma parábola, uma fábula, Esopo, né, que foi um grande fabulista grego, ele tinha uma fábula que chamava de diopera, ou seja, as duas sacolas. E ele diz que todo ser humano anda com duas sacolas, uma na frente e outra atrás. Aqueles bornais que a gente usava lá na roça para poder carregar as coisas, né? Dois bornais, um na frente e outro atrás. A sacola da frente está cheia dos defeitos dos outros, e a sacola de trás cheia dos nossos defeitos. Acontece que nós andamos só para frente e só vemos os defeitos dos outros. E não olhamos os nossos defeitos. E, em geral, a gente coloca atrás o peso maior. Porque as costas, como diz, têm costas largas, ou seja, elas carregam mais o peso. Então, a sacola de trás está mais cheia do que a da frente, só que nós olhamos só para frente. E queremos corrigir os defeitos dos outros, corrigir o mundo inteiro, julgamos a todos e queremos corrigir isso, aquilo e aquilo. E sabemos elencar todos os defeitos dos outros. Muitas vezes andamos com uma lupa na mão procurando descobrir qualquer argueiro no olho do outro e não olhamos que dentro do nosso tem uma trave. E o fabulista grego dizia, é preciso virar essas sacolas para que você olhe os seus defeitos primeiro e tire esses defeitos, para depois você ir trabalhar nos defeitos dos outros. Esse faço o que eu digo e não faço o que eu faço não é cristão. Não é cristão. Então o que Jesus quer é essa retidão de coração. Hoje nós temos muitos juízes do mundo e que julgam sem critério algum, a não ser de querer serem deuses. Há certos grupos do mundo, e muitas vezes dentro da igreja, que são um verdadeiro sinédrio. Um verdadeiro sinédrio, como os fariseus fizeram com os saduceus, que julgam tudo, como disse Jesus, e Jesus repete aqui, são hipócritas, porque na verdade, Jesus usa outra parábola, filtram um mosquito e engolem um camelo. Ou seja, olha o detalhe de uma coisa, mas deixa passar na sua vida coisas grandiosas. Mas com relação ao outro, olha os detalhes para não corrigir, mas para julgar e para divulgar os defeitos dos outros, que é um pecado grave, quando você lesa a boa fama de alguém. Não só diretamente com a pessoa, mas quando você lesa a boa fama de alguém.
você está cometendo um pecado grave, um pecado mortal. E quando você faz isso com o seu superior, a coisa fica mais grave ainda, porque você lesa não só o 8º mandamento, quanto ao 4º, quando você falta o respeito. Muitas vezes, você não está olhando a trave que tem no seu olho, e é essa trave que impede você de enxergar a verdade, ou de você ter misericórdia com aquele que está caído. Então, nós precisamos viver essa misericórdia de Deus, se nós queremos que Deus seja misericordioso conosco. E eu digo, para aquelas pessoas que gostam de julgar as outras, gostam de passar as outras numa lupa para julgar os mínimos detalhes de sua vida, e o que é pior, levar suas faltas para o conhecimento de todos. Só digo uma coisa: Deus vai usar com você o mesmo critério que você usa com os outros. Então tome cuidado, seja santo mesmo, porque esse critério Deus vai usar com você. Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Então tira essa trave do seu olho, que ela está impedindo você de ser misericordioso, de enxergar que você não vale nada, como ninguém vale. Nós somos pó. Somos pó. Isso cada um de nós. Então, quando nós olhamos o outro, olhamos com misericórdia. Para encerrar, para contar um pouco e ilustrar um pouco isso, um dos fatos da vida dos santos que mais me chama a atenção foi o fato de São Vicente de Paula, um fato que aconteceu com São Vicente de Paula. Ele trabalhou muito na França, fundou a ordem, uma congregação de missionários. Ele trabalhou muito na aplicação dos princípios do Concílio de Trento. Isso 100 anos depois, o Concílio de Trento ainda estava sendo aplicado, porque a crise da igreja ainda continuava. E São Vicente de Paulo, uma das coisas que ele começou a participar, juntamente com a rainha, de um grupo de pessoas da igreja, na escolha dos bispos lá para a França. Porque escolhiam os bispos e depois havia a nomeação. E uma das coisas muito importantes que ele conseguiu naquela época foi que não podia ser bispo antes dos 16 anos de idade. Porque muitos já nasciam, e por causa de influência de família, quando nasciam já era nomeado bispo quando nascia. Então era a crise da igreja, porque havia muito interesse em ter diocese, abadia e tal. E aconteceu que ele precisou fazer uma viagem missionária pela França. O grupo lá em Paris se reuniu para escolher alguns nomes. Escolheram como nome de uma abadia, uma abade, de uma grande abadia, importante abadia, o nome de um sacerdote que tinha uma vida depravada. Vivia de bebidas, nas tabernas, era um mau exemplo terrível. Mas a mãe desse sacerdote, que era muito amiga da rainha, por influência junto à rainha, conseguiu que a rainha nomeasse aquele filho dela, sacerdote, como abade lá da abadia e tal. São Vicente de Paulo, quando chegou, soube, ficou uma fera. Ficou muito aborrecido com aquilo. E foi lá falar com a rainha. Mas não pode, esse padre é um indigno por isso, por aquilo e tal. E a rainha disse: agora não posso fazer mais nada, já prometi, meu nome está aí, mas a senhora não pode. Agora já está nomeado. Se você quiser resolver, vá lá falar com a mãe dele. E São Vicente pegou um padre amigo da congregação, foi lá falar com a senhora. A senhora o recebeu com muita alegria. Padre Vicente, tal, muito amigo, vem para cá, senta aqui e tal. Depois o padre Vicente disse: eu preciso conversar com a senhora de forma reservada. E entrou numa sala, o padre amigo dele ficou na outra, e ele foi lá conversar. E com aquele jeito dele, conversando, aí chegou, tocou no assunto.
A mulher que estava com toda bondade ficou furiosa, mas começou a gritar, começou a xingar o São Vicente, mas xingar, mas ficou transtornada, porque ele estava falando aquilo do filho dela, e que o filho dela era digno, que ele tinha sido nomeado, que ia ser abade, etc, etc, etc. Chegou uma hora, e ele tentando convencê-la, chegou uma hora que a senhora ficou tão furiosa, que pegou uma cadeira e jogou em cima dele, e abriu uma brecha na cabeça, e aquilo começou a sangrar no São Vicente. O padre que estava lá na outra sala entrou, puxou, vamos embora. E no caminho ele pegou um lenço, começou a enxugar e falou assim, puxa, até que ponto vai o amor de mãe, hein? Até que ponto vai o amor de uma mãe? Imagine, né? Se nós teríamos este sangue frio, este carinho, esta bondade de toda ensanguentada, ainda perdoar, ainda tentar justificar a atitude daquela senhora. Nós temos que aprender muito disso hoje, porque hoje faz-se muito menos e as pessoas fazem o contrário, né? Jogam a cadeira em cima da gente para poder quebrar logo a nossa cabeça. Não é? Então, como é que nós devemos ver as atitudes dos outros? São Vicente nos dá esse exemplo, né? Não vamos com uma lupa procurando ver os seus defeitos, muito pelo contrário. É lógico que o erro não tem direitos, não se justifica o erro, mas deve-se amar a pessoa que erra. Deve-se ter caridade e misericórdia com a pessoa que erra. E é exatamente isso que Jesus chama atenção, diz que Jesus chama atenção, quando diz que com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. E ao julgar o outro, ao querer, ele nem falou julgar, ao querer tirar um cisco do olho do outro, tira a trave do teu primeiro. E isso é muito importante nós vermos, porque isso faz parte da vida do próprio cristão e está intimamente ligado à caridade. Porque é muito fácil falar de amor para os outros. Muito fácil falar em amor, 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 amor. Mas o amor ele se expressa nessas coisas do dia a dia. E é exatamente isso que Jesus cobra de nós. Você diz que ama, mas será que nas suas atitudes você realmente expressa esse amor? Porque a caridade é uma virtude. E virtude tem atos, hábitos, é um hábito bom. Do que atitudes você tem no dia a dia para dizer que ama? Para passar por cima de você mesmo. Santa Teresa de Calcutá dizia, nós devemos amar até doer. Será que você realmente se doa até sentir dor? São Francisco nos dá um exemplo dessa caridade e misericórdia com a pessoa, e nós deveríamos aprender dele e aprender do que Deus nos ensina, que faz, né, no seu amor, a ponto de entregar seu filho, que morre na cruz e sente dor por causa de nós. Então pensamos nesse dia, para que na nossa vida do dia a dia, né, nós tenhamos essa graça de amar, né? E que Nossa Senhora, nossa Mãe, interceda por nós para que amemos, 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 não só com palavras, mas sobretudo com atitudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.